os presentes, família, colegas, advogados, saudar o Thiago Jäger, que nos honra com a sua presença aqui, né? Poxa, a casa está sempre aberta, viu? É um prazer ter você aqui conosco. Professor Renato, professor Denner, sempre um prazer estar com vocês aqui nas atividades da universidade e, sobretudo, um momento importante que é a finalização do curso, na defesa do trabalho de curso. Além de, como a gente está falando de portas abertas, eu acho que é uma porta simbólica do ponto de vista também. O Denner também estudou aqui na universidade, é um prazer estar com o professor Denner aqui, e que demonstra a importância de, desde o começo da graduação, já se envolver com as matérias que têm afinidade, no caso do processo primário e final, e hoje presta um relevante serviço à sociedade aqui na universidade, como docente. Cumprimentando os familiares, é um prazer tê-los aqui, e cumprimentar principalmente você, que é o principal centro das nossas atenções hoje. Tá? Então, nós vamos declarar aqui aberta a sessão de trabalho de conclusão de curso, defesa, do aluno João Pedro Borges Gonçalves, trabalho intitulado O Limite da Competência do Juiz de Garantias Brasileiro, diálogo entre o sistema acusatório e o STF após o julgamento da KDI 6298. Questões formais, João, você tem aí de 15 a 20 minutos para expor o seu trabalho, tá? E depois a banca passa para as considerações, eventuais arguições e questões a levar a se considerar em relação ao seu trabalho. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, você tem de 15 a 20 minutos, você está com a palavra, boa apresentação. Beleza, muito obrigado, professor. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todo mundo aqui, a presença da banca, e muito obrigado desde já pela orientação que o senhor deu desde o começo. Como eu havia falado aqui, a gente estava até conversando sobre as pessoas entenderem ou não o TCC, eu acabei fazendo uma apresentação que é um pouco mais simples, que traz conceitos essenciais, para que todo mundo saia daqui, pelo menos, tendo uma noção do que foi decidido e qual foi a conclusão que eu cheguei com esse estudo. Bom, mas eu vou fazer isso, claro, sem gastar a paciência da banca, e já tenho expertise no assunto. Então, e aí, beleza? Então, não se incomodem com a simplicidade dos conceitos que eu vou trazer aqui. Esse é o sumário da minha defesa e é o caminho que eu vou percorrer durante essa apresentação. E eu espero que todo mundo esteja conseguindo ler o slide, porque vai ser esse o tamanho da fonte que vai ficar durante todo esse tempo aí. Bom? Vamos lá. Contexto do pacote anticrime, que é a lei que foi estudada por mim para poder fazer esse trabalho. Essa é uma lei de 2019 que ficou muito famosa por ter sido principalmente encabeçada pelo nosso figurão aí, ex-juiz federal, o Sérgio Moro, que na época era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E, além disso, essa lei também ficou muito famosa porque ela prevê, de certa forma, e tinha o ideário de prever um recrudescimento do nosso sistema penal, de tornar o sistema penal mais severo. Só para exemplificar algumas das muitas coisas que essa lei acabou trazendo, nós temos aí o aumento da pena de reclusão, 30 para 40 anos, a ampliação do rol de crimes considerados hediondos, temos aí a inclusão do ANPP, com o artigo 28A do CPP, a regulamentação da cadeia de custódia, temos aí o artigo 3A do CPP instaurando aí de maneira mais eficaz e robusta o sistema acusatório, embora também tenha sofrido uma interpretação muito forte conforme a Constituição. E temos também o tema de hoje, que é o juízo de garantias. O que aconteceu com essa lei? Muitas associações, principalmente as associações dos magistrados brasileiros, questionaram a constitucionalidade dessa lei e instigaram o Supremo Tribunal Federal a se manifestar se essa lei seria uma lei em conformidade com a Constituição. Considerando que o Supremo Tribunal Federal diz compactuar com o sistema acusatório em várias ocasiões, surge a pergunta que eu pretendo resolver com esse trabalho, que é se julgando a ADI 6.298, especialmente o limite da competência do juiz de garantia, o STF decidiu de maneira coerente com o sistema acusatório. Essa é a pergunta que eu pretendo resolver aqui hoje.
Para que eu possa explicar e para que vocês possam entender o meu desenvolvimento lógico, eu vou passar muito rapidamente sobre o que é o sistema acusatório, falar sobre o que é o juiz de garantias, como ele surge, qual a relação que ele tem com a teoria da dissonância cognitiva, e vou falar também, por fim, da decisão do Supremo. O sistema penal, tal como o sistema acusatório do processo penal, é a maneira pela qual o Estado enxerga o fenômeno criminoso e decide apurar aquele fenômeno. Nós temos aí, historicamente, o sistema penal inquisitivo como o nosso primeiro aí, sistema penal estudado e classificado doutrinalmente, que tinha a sua característica principal de ter a figura desse juiz raivoso aqui, que era o juiz que acusava e julgava. Então, ele tinha uma concentração de função e poderes dentro da sua função de magistrado. Com o advento do paradigma do Estado Democrático de Direito, e com o advento também, em decorrência disso, da Constituição Federal de 88, diz que, pelo menos teoricamente, há uma superação do paradigma inquisitivo do processo penal e, em contrapartida, há o início aí do sistema acusatório do processo penal, que se difere do sistema inquisitivo pelo fato de que, no sistema acusatório, a gestão das provas é de incumbência das partes. O magistrado, então, no sistema acusatório, que decorre da Constituição Federal, é uma figura isenta de participação das provas, pelo menos no campo teórico. Mas o que acontece? Embora a Constituição Federal de 88 prevê essas garantias constitucionais dos acusados, que enseja o sistema acusatório do processo penal, na prática ainda existem muitos resquícios do sistema inquisitório do processo penal no nosso ordenamento jurídico, tendo vista que os principais diplomas legais em termos penais, que são o Código Penal e o Código de Processo Penal, são da década de 40 e ainda tem aí muitos resquícios desse sistema inquisitivo de processo penal. E, em razão disso, a doutrina considera que, infelizmente, hoje nós temos aí um sistema penal misto, que tenta fazer um diálogo entre o sistema inquisitivo e acusatório de processo penal. E é importante que vocês saibam que o sistema penal misto é considerado uma infelicidade porque ele pretende dialogar dois sistemas que não harmonizam entre si, que têm vieses opostos diferentes. E, se tratando de sistemas, o que legitima um sistema penal é a sua coerência. Se o sistema é incoerente, ele não tem legitimidade e força para poder servir de base legal. Agora, rapidamente, sobre a teoria da dissonância cognitiva, eu pensei sobre como resumir essa teoria de maneira mais eficaz, e a resposta que eu encontrei para poder fazer isso é que a teoria da dissonância cognitiva é uma teoria que vem do campo da psicologia, que embasa cientificamente aquele ditado que a primeira impressão é a impressão que fica. O que isso tem a ver com o nosso tema aqui, que é o juiz de garantias? Como que o juiz de garantias surge aí, vindo dessa teoria da dissonância cognitiva? Hoje no Brasil, a persecução penal, que é a soma de todo o caminho penal, ou seja, a soma da investigação com o processo, é presidida por apenas um magistrado. Então, a primeira impressão que esse magistrado tem do processo é a impressão que ele viu lá na investigação. E é importante a gente saber disso, porque lá na investigação, o magistrado, quando teve o primeiro acesso ao caso, quer dizer que ele teve primeiro acesso à versão da polícia, que geralmente pede de favor do acusado. Foi na fase investigatória, que ele decidiu sobre a eventual prisão preventiva do acusado. Dentre outras coisas que tornam esse juiz enviesado, de certa forma, para poder julgar no processo, né? E considerando que esse juiz que está lá no processo concorda com o recebimento da denúncia e consegue instaurar um processo penal, surge uma dúvida legítima, que é chancelada principalmente pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que está aí no trabalho o posicionamento dele, se esse magistrado singular para toda a persecução penal seria um magistrado efetivamente imparcial para poder julgar o caso no mérito. E diante desse problema da imparcialidade que surge com o juiz singular, alguns países encontraram como solução
fazer o seguinte: separar a persecução penal do processo penal, conferindo um juiz para cada fase do processo, de maneira a tornar o juiz que está no processo cognitivamente originário, com uma originalidade cognitiva para poder julgar esse caso, porque a primeira impressão que o juiz do processo vai ter não vai ser a impressão da investigação. E ao juiz da investigação, nós chamamos de juiz de garantias. Mas como fazer isso acontecer na prática, no texto legal? Como que a gente faz para que isso funcione? O pacote anticrime trouxe diversas soluções, na verdade. E essas são dois exemplos, assim, e esse, inclusive, é o tema do TCC, que eu escolhi para poder afunilar, para poder, que a lei escolheu para poder efetivar as duas garantias no texto legal, que seria o acautelamento dos autos e o encerramento da competência do juiz de garantias com o recebimento da denúncia. A ideia aqui do texto legal é que, para preservar a originalidade cognitiva do juiz que vai julgar o processo, nós temos que tirar o inquérito dos olhos do juiz do processo. E como que a gente faz isso? A gente faz com que a competência do juiz de garantias se encerre quando ele recebe a denúncia, porque para receber a denúncia, a gente precisa analisar o inquérito penal. Então, o juiz de garantias seria o juiz enviesado pela investigação para poder receber essa denúncia. E após recebida a denúncia e instaurado o processo, os autos da investigação seriam acautelados na secretaria, de modo a impedir que o juiz do processo seja contaminado pelos vieses que já foram desenvolvidos na investigação. O que o Supremo Tribunal Federal, quando instigado na ação declaratória de inconstitucionalidade, decidiu sobre esse arranjo legal que o pacote anticrime trouxe para a gente? O Supremo Tribunal Federal, analisando a principiologia do juiz de garantia, concluiu que, na verdade, essa figura, essa função processual do juiz de garantia, conta com uma presunção de parcialidade, que é inconstitucional, porque, na verdade, a Constituição Federal entende que os juízes, os magistrados, eles contam apenas com a presunção de imparcialidade. Quem consegue definir e resumir essa teoria de maneira muito concisa em seu voto é o ministro relator Luiz Fux. Ele vem falando assim: o pressuposto justificador da criação de uma nova figura judicial voltada a atuar exclusivamente na fase do inquérito assenta-se na ideia de que um juiz, pela única razão de ter decidido pedidos deduzidos pelas partes em fases anteriores do procedimento, ou seja, aqui está a ideia da teoria da excelência cognitiva, desenvolveria o viés de confirmação das decisões pretéritas e, portanto, estaria contaminado em sua parcialidade objetiva, razão pela qual deve ser considerado impedido de atuar na fase seguinte da instrução da ação penal e consequente julgamento do mérito. Estabeleceu-se, assim, a presunção legal absoluta de parcialidade do juiz que tem exercido a fiscalização judicial do inquérito. E esse viés de parcialidade, essa presunção de parcialidade, é inconstitucional. Então, o que o Supremo Tribunal, olhando aquele arranjo legal trazido pelo pacote anticrime, concluiu? Que essa técnica estabelecida pelo pacote anticrime, de preservação da imparcialidade do juiz do processo, principalmente, ela é inconstitucional. E, em razão disso, esse texto deve sofrer uma interpretação conforme a Constituição para que ele permaneça constitucional. E a interpretação conforme a Constituição é uma técnica que o Supremo Tribunal utiliza para poder dizer que determinado texto legal é inconstitucional, mas ele pode ser constitucional se for interpretado dessa maneira aqui. E qual que é essa maneira aqui que o Supremo acabou decidindo? Em relação ao acautelamento dos autos, o Supremo veio e falou assim: não, nada a ver. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias, ou seja, os autos da investigação, serão remetidos ao juiz da instrução em julgamento. Em relação
o limite da competência do juiz de garantias, em vez da competência do juiz de garantias se encerrar com o recebimento da denúncia, agora essa competência vai se encerrar com o oferecimento da denúncia. Para que vocês entendam a diferença que isso faz, eu acho que eu preciso explicar o que é uma denúncia de maneira assim, bem rápida. A denúncia é o documento oferecido pela acusação que formaliza a acusação e instaura o procedimento penal. Quando o Ministério Público ou alguém que estiver acusando oferece a denúncia, a competência do juiz de garantias acaba. E quem vai receber a denúncia, ou seja, quem vai analisar os autos do inquérito para ver se a denúncia procede e se realmente é necessário instaurar um procedimento, vai ser o juiz do processo. E para fazer isso, ele vai ter que olhar os autos da investigação. Em conclusão, o STF rechaçou a teoria da dissonância cognitiva, permitindo que o juiz do processo tenha acesso à investigação. Agora, a análise crítica sobre o que aconteceu, o resumo da ópera. Eu fiz esse esquema aqui porque eu acho que assim, é a melhor maneira de poder explicar. Lembra que eu falei que nós temos aí um paradigma de Estado Democrático de Direito, que conversa com a Constituição Federal, que desemboca no sistema acusatório, que dá vazão para os juízes de garantias enquanto um instrumento eficaz de preservação da imparcialidade do juiz, tanto dele, mas principalmente do juiz do processo, o que acontece em decorrência da teoria da dissonância cognitiva. Aí vem o STF e fala assim, não, a teoria da dissonância cognitiva não merece prosperar, porque ela presume a absoluta parcialidade do juiz. Então, o principal argumento que justifica a existência do juiz de garantia, que é o da preservação da imparcialidade, a partir da preservação da originalidade cognitiva do juiz do processo, acaba indo embora. Se o principal argumento de existência do juiz de garantias vai embora, por consequência, o juiz de garantias perde a sua razão de ser, porque ele acaba sendo um instrumento ineficaz, já que o juiz do processo também vai ser enviesado, porque ele necessariamente vai analisar os autos da investigação. Então, ele vai ter a primeira impressão com a versão da polícia, vai ver como é que o juiz de garantias decidiu em relação à prisão preventiva de alguém, qual foi o fundamento que ele usou para determinar alguma diligência de prova na fase de investigação. E sabendo que o juiz de garantias decorre do sistema acusatório, a conclusão que eu cheguei, e talvez seja muito ousada, é que, dessa vez, o STF acabou decidindo de maneira contrária à própria Constituição Federal. O que é uma pena, porque o STF, enquanto guardião da Constituição Federal, tem o dever de decidir de maneira coerente com esse diploma legal. Então, em conclusão disso tudo, que são os parágrafos que eu retirei do TCC, as soluções do STF constantes na permissividade de acesso do juiz da instrução ao caderno investigatório destoam da principiologia fundante do juiz de garantia e consequente do próprio sistema acusatório do processo penal, escancarando assim a incompatibilidade entre a decisão da Corte e esse sistema, com o qual ela sustenta comungar. Lembrando que isso aqui é respondendo àquela pergunta que eu fiz lá no começo, que é se existe uma compatibilidade entre a decisão e o sistema acusatório. Por fim, cheguei à conclusão de que o STF possui dificuldade na adoção de mecanismos que assegurem a imparcialidade do juiz, em contrapartida da manutenção de práticas tradicionais que comprometem a integridade do sistema acusatório no contexto em que o sistema penal misto se enraiza cada vez mais profundamente no ordenamento jurídico brasileiro. E aqui a gente não pode deixar de mencionar também que o artigo que mais trazia uma força para o sistema acusatório com o pacote anticrime, que era o artigo 3A, que vinha falando assim, o sistema acusatório vai ser o sistema predominante e vedada a juiz a iniciativa probatória, a fase de investigação, não sei o quê. Esse próprio artigo sofreu uma interpretação conforme nesse mesmo julgamento, para falar que o juiz pode determinar a produção de provas, se ele assim entender melhor. Mais ou menos na linha do artigo 156 do CPP. Bom, essas são as conclusões que eu cheguei do meu trabalho. Eu encerro aqui a minha apresentação e passo a palavra para a banca fazer os apontamentos que entenderem pertinentes. Ok. Obrigado, João. Nesse tempo que eu apontar,
Parabéns pela sua exposição. Eu espero não ter passado os 20 minutos aí. Não passou. Amém. E nem precisou te avisar que estava faltando ali 1 ou 2 minutos para você conseguir. Falei que estava torando no 20 minutos. Tá ótimo. Você fica à vontade se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, tá? Não, vou ficar em pé mesmo. Assim como você demonstrou no nosso semestre, enquanto tive a oportunidade de ter sido seu professor, um linguajar técnico bem relevante, a gente avalia isso aqui também, e você trouxe questões visuais e se demonstrou bastante didático, preocupado com o que te assiste, e isso também é algo que eu te parabenizo. Nós aqui costumamos sempre trazer o professor convidado, né? E a primeira coisa que eu faço fazendo isso com o Dênis, né? Então, por mais que o Dênis seja da casa, o professor Dênis, ele é o nosso professor convidado hoje. E é simbólico dele também estar aqui, porque olha como as coisas acontecem, como as coisas demoram no processo penal a ter uma definição político-criminal. Há anos atrás, nem existia uma discussão de pacote de crime. Sérgio Moro nem se pensava, ele nem imaginava ser ministro fazer loucuras e ser ministro da Justiça. O dele escreveu justamente sobre o acapelamento, a retirada dos autos do inquérito do sistema. Ou seja, que o inquérito cumprindo a sua função, ele deve ser descartado. Foi justamente anos depois que o Supremo, que veio na lei, e o Supremo disse que não. Né? Olha como que as coisas vão se ligando. Né? Então, acho que mais um simbolismo legal para essa troca de hoje, e reiterar a satisfação da gente ter recebido conosco. Tá bem? Então, primeiro a ter a palavra e fazer as devidas pontuações, o professor Dênis, com a palavra. Ok. Professor Daniel Duarte, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz de voltar à universidade que me formou. Estou muito feliz de ter formado aqui, estou muito feliz de ter tido aula com o senhor, com o professor Renato também. São os culpados aí da minha formação, vamos dizer assim, mas no bom sentido, né? Eu consegui, com muito esforço, com o auxílio de vocês, aprofundar um pouco no processo penal, como eu sobretudo mais tarde, voltar aqui para ser professor também na área de direito penal, processo penal, processo seletivo que eu fiz. Agradeço a presença de todos que estão aqui, cumprimento o Tiago, né, que foi meu veterano, né, Tiago? Primeira turma, eu fiz a segunda turma, e é sempre um prazer ver as pessoas voltando aqui para prestigiar colegas que estão aí em vias de se formar também. João Pedro, parabéns pela apresentação, ficou muito clara a sua apresentação. A apresentação foi ainda mais clara do que o texto, de modo geral. Eu acho que você conseguiu tornar um texto não ficar claro. Digo que se pessoas leigas pegassem, eu teria mais dificuldade do que assistindo aqui. E, como o professor Daniel Duarte disse, eu escrevi sobre esse tema, sobre o juiz das garantias, quando eu estava aqui na universidade. Falei também dessa questão do inquérito. O inquérito deveria ser acautelado, não deveria fazer parte do processo. E mais tarde isso, para a gente tem essa discussão. Agora você traz aqui para a gente poder discutir. Eu tenho aqui, João Pedro, alguns apontamentos. A gente vai bater aqui um papo. Não vou fazer aqui às vezes um examinador inquisidor, né, não quero outro tipo de lugar. A ideia é bater um papo sobre o seu trabalho e verificar como que você enxerga algumas questões que você até conversou, projecionando o trabalho, mas acabou não se aprofundando nesses assuntos. Pegando o seu trabalho assim, desde o começo, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi quando você se coloca a analisar o sistema processual brasileiro e parece identificar que o sistema processual brasileiro é um sistema processual misto. Né? E daí você fala que ele opera na lógica do sistema processual misto
E abaixo coloca que a doutrina começa a fazer algumas críticas, que seria aí, por exemplo, a posição do professor Auri seria um erro epistemológico falar no sistema processual misto. Aí a minha pergunta nesse sentido aqui com quem você está nessa? Assim? Classifica nosso sistema processual como misto, como doutrina tradicional, classifica, ou você parte para uma, digamos, uma posição que o pessoal ali vai chamar de mais crítica, de falar que o nosso sistema ele é neodisitório, por exemplo. Como é que você se posiciona? Porque no trabalho, você acabou falando assim, o sistema é misto, apesar disso aqui ser um pouco contraditório. E aí me pareceu no trabalho, você se filia a esse posicionamento de que é um sistema misto, apesar das contradições. Como você se posiciona nesse sentido? Pode, porque a pergunta teve várias vírgulas, pode Para você, o sistema misto, né, inquisitório, como você se posiciona? Então, na prática, acaba que o sistema é misto, né? Eu me posiciono assim porque eu entendo que hoje a gente tem uma evolução do sistema acusatório, existem tentativas, pelo menos tentativas legais, e o artigo 3A do pacote de crime é um excelente exemplo disso, mas na prática ele acaba sendo misto, porque ele tenta fazer esse diálogo impossível, e quando ele chega lá no Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal vem e fala que, na verdade, ao invés do sistema penal ter uma estrutura acusatória da maneira como deveria ser, ele permite que o juiz pode determinar a diligência de provas na medida do legais, ó, coloca várias vírgulas para poder autorizar que o juiz participe da produção de provas. Então, eu acredito que o juiz participando da produção de provas, dentro de um sistema que deveria ser acusatório, como resultado, o sistema penal misto. Entendi. Bom, e aí partindo aí para concentrar o seu trabalho, no seu texto não ficou, e assim, eu fiz questão de reler, porque eu falei assim, gente, eu estava escapando alguma coisa aqui. Aqui na apresentação ficou, me corrija se eu estiver errado, ficou claro que você adota a posição de que o juiz das garantias é quem deveria receber a denúncia, é isso? Sim. Tá. No trabalho, você tece considerações, fala como o STF acaba se posicionando, mas você não coloca seu posicionamento. Aí era uma dúvida minha, mas foi sanada aqui na apresentação, por isso que eu disse que ela ficou mais clara do trabalho. E aí, eu gostaria de ouvir como que você enxerga o fato de que esse juiz que decidiu na fase de inquérito, esse juiz que teve do lado da produção, da produção dos elementos investigativos ali, que determinou alguma medida cautelar, que determinou uma prisão temporária, etc., esse juiz não seria afetado pela teoria da dissonância cognitiva, e esse juiz ele não teria aí não teria prejudicado a sua imparcialidade para poder fazer o recebimento dessa denúncia, porque essa é a crítica que se coloca. Porque a questão é a teoria de dissonância cognitiva. Se o juiz de instrução recebe um inquérito, etc., ele é afetado. Mas o juiz das garantias, que está dentro desse contexto, participando de tudo ali dentro do inquérito, fica, segundo a posição que você defende, a cargo de receber essa denúncia. Ele não seria afetado pela teoria da dissonância cognitiva? Então, alguém tem que receber a denúncia, né? E eu entendo que se alguém tem que receber a denúncia, que seja o juiz de garantias, para que, já que o objetivo da existência do juiz de garantias é principalmente assegurar a imparcialidade também dele, mas principalmente do juiz que vai julgar o processo. Então, eu não sei qual seria a solução para garantir a imparcialidade também do juiz de garantias. Não sei se seria necessário haver um terceiro, o juiz do recebimento, para que ele seja... Não sei como que isso funcionaria na prática. Sim, exatamente. A grande questão, né? Professor Renato. Professor Renato, quer dizer, professor Daniel. É a grande questão, a crítica coloca também seria afetado aí pela teoria da dissonância cognitiva, o juiz estaria ali cuidando das coisas dentro do inquérito inicial. E não tem resposta fácil, não. Eu fiz a pergunta, já sabendo que a resposta provavelmente não se resolve aqui.
Então, fica tranquilo quanto a isso.